Salve, mestre Luiz Henrique! Que honra receber você aqui no Café e Projetos. Tudo bem? Tudo bom, Jefferson? A satisfação é minha. Agora, eu fiquei curioso com uma questão que você colocou dessa transição de um técnico, um excelente técnico, para um gerente. Na tua visão, é possível você conseguir formar um líder, uma liderança a partir de um bom técnico que não tenha sido ainda preparado ou capacitado para isso? Como é que seria o caminho para fazer isso? Assim, é claro que não existe uma receita de bolo, né? Cada caso é um caso, mas como é que você acredita ser possível fazer essa transição para formar um bom líder? Então, você me fez uma pergunta. É possível? É possível. Essa transição pode ser sempre feita? Não, não pode ser sempre feita. Muitas vezes ela vai parar no meio do caminho e a pessoa tem que entender que ela vai sofrer muito ou vai ser infeliz se forçar a barra em ser um líder que ela vai ter dificuldade de ser. Ou pelo menos se posicionar num grau de liderança de acordo com suas limitações. Limitações, entenda-se, características, né? Não é no sentido pejorativo, né? Eu acho que a gente tem que conhecer as nossas características. Eu posso ter algumas características e elas vão ser úteis dentro de um certo contexto. E é isso que eu preciso explorar como profissional. Então, eu já vi profissionais que foram promovidos de técnico para gerente de projetos e se deram mal. Um deles eu tive chance de ajudar. Nessa época eu tinha um papel aí de revisor, que a gente chamava lá de Quality Assurer, né, que é o profissional que faz a revisão dos projetos. Então, os meus clientes eram gerentes de projetos e também eu interagia com todo mundo, né? Era uma interação 360 graus. Eu fazia entrevistas com o gerente de projeto, com os membros do time, com o cliente, com os parceiros, com quem eu precisasse para formar uma visão do projeto e daí extrair um status e um relatório e forçar um plano de ação para correção de gaps no que estivesse precisando. Então, eu Excelente. facilitava todo esse processo. E eu gostava muito disso, porque, como engenheiro, eu gosto de resolver problemas. E isso nada mais é do que um grande processo de solucionamento de problemas. Você faz uma revisão de projeto, encontra problemas que precisam de uma solução. Então, você precisa organizar aquilo tudo na forma de um plano de ação. Então, vamos dizer assim, em última instância, esse era o meu trabalho. E eu gostava muito de fazer. E numa dessas entrevistas, né, que eu fiz, numa dessas revisões, eu encontrei um caso desses. Um gerente de projeto que era técnico e estava com muita dificuldade. E a revisão ela foi muito complicada, porque eu percebia claramente que a parte mais difícil era o profissional conseguir desempenhar as suas habilidades lá, de tocar o projeto, de interagir com as pessoas e de poder realmente gerar resultado no projeto, porque ele tinha dificuldades. E a minha principal recomendação, e isso foi no meu relatório, foi a retirada imediata dele como gerente do projeto. Isso foi no relatório, seguiu a linha gerencial, ele foi retirado do projeto. Uma semana depois, enquanto com esse profissional, ele veio na minha direção conversar a respeito. Aí, o que será que ele veio conversar a respeito? Será que ele veio me agradecer? Será que ele veio me dar uma bronca? O que você acha? O que vai acontecer? O que você acha, Jefferson? Ele veio me agradecer muito, Olha porque ele só, não conseguia sair sozinho da situação, e eu que fui o coisa. catalisador. Ele foi E eu acho que lançado na situação, né? Ele foi. foi. E ele era dos que a gente costuma chamar de yes man, né? Porque existe um jargão, né, em gerenciamento de projetos do yes man, são as pessoas que não conseguem dizer não. Então, elas aceitam tudo. Você pode ser um gerente de projeto? Posso. Você vai fazer desse jeito? Vai. Eu posso contar contigo para qualquer coisa? Posso. E dava zebra, porque não podia e a pessoa realmente não conseguia fazer uma avaliação da situação, ou se fazia, não conseguia dizer um não em relação às limitações que ela poderia perceber ou não. Se ela não percebesse, era tanto pior. Mas se ela percebesse mesmo assim, concordasse, né, sempre ser sim, isso é uma dificuldade muito grande. O gerente de projeto tem que dizer não, sim. E não só o gerente de projeto, qualquer profissional, ele vai precisar dizer não quando o não for a melhor resposta. Porque senão vai ter falha, vai ter problema, e aí as coisas vão piorar. Né? Então, esse aí Nossa, foi um exemplo. muito legal você contar essa história. Ela é muito mais comum do que a gente imagina, porque, na verdade, a pessoa ela pode ter várias motivações, né? Nesse caso, não sei qual foi o motivo pelo qual ele aceitou, se foi pelo medo de uma repreensão, né?
Porque imagina, você está sendo convidado a ser um gerente, aí você fala não, que desdobramento isso pode ter? Às vezes, por Olha, medo... excelente esse ponto. Vamos fazer um parênteses, porque eu acho que vale a pena um detalhamento. Tem mais de uma possibilidade, mas uma leitura que eu faço é a seguinte: a carreira. Porque, na época, a carreira gerencial ela avançava Perfeito, mais do que a perfeito. técnica nesse departamento, nessa área. E se você quisesse evoluir na sua carreira, esse seria um caminho interessante. E, por um outro lado, o profissional, do ponto de vista dele, ele não conseguia avaliar as dificuldades. Então, ele era um bom soldado. Ele era um bom técnico e se considerava um bom soldado como técnico. Significava o seguinte: encarava todas as demandas que eram lhe enviadas, mas como técnico especializado, ele dava conta, mas como gerente de projetos, não dava conta, porque ele tinha suas limitações. Mas, na época, ele não tinha o autoconhecimento para poder fazer uma avaliação de risco da situação. E, por isso, ele teve problema. Então, isso foi inevitável no caso dele. Você acha que, de repente, aí não teve uma parcela de... Não vou usar a palavra culpa, que é muito pesada, mas não teve uma parcela da empresa também de ter forçado para que ele fosse... Olha, sim e não, sim e não. Sim, porque, idealmente, a empresa deveria se preocupar com isso e deveria fazer uma avaliação desse perfil profissional para ver se ele se encaixava na posição. Perfeito. O não fica por conta da baixa maturidade da área. Por quê? Porque isso Também é muito comum, acontecendo. né? Hoje em dia ainda é E isso, comum. você tem que analisar o contexto de quando isso aconteceu. Isso aconteceu no início da década de 90. No início da década de 90, na empresa, que no caso era a IBM, o que estava acontecendo? Ela estava passando por uma grande transformação. Ela estava saindo aí de uma grande vendedora de box, né, de mainframe, de máquinas, para começar a entrar na área de serviços. Então, ela estava deixando lá o gross profit, né, a lucratividade, na faixa de 80% a 90%, para começar a entrar em projetos onde a lucratividade era na faixa de 10%, 15%. Isso aí mudou completamente tudo. Né? As vacas gordas sumiram. Você não podia mais errar sem ter uma consequência muito séria por conta desse erro. Né? Tomei uma decisão errada. Então, você não tinha margem. Então, e a maturidade era baixa, porque as pessoas estavam aprendendo. Então, o próprio gerente dele não tinha experiência em lidar com aquele tipo de projeto e com aquela realidade. Então, a maturidade era baixa. A partir do momento que a maturidade vai aumentando da área, isso tudo vai ficando melhor resolvido. Então, a gente também precisa olhar o contexto. Então, num contexto de uma organização que tem uma maturidade melhor dos seus processos, isso vai ser melhor identificado, né? Inclusive, na hora de alocar um recurso, você vai tentar fazer um casamento. Qual é o melhor recurso disponível para aquela função e se esse melhor recurso disponível atende aos critérios mínimos exigidos para desempenhar bem ou minimamente bem naquela posição. Se isso é bem feito, não vamos ter problemas ou os problemas vão ser pequenos. Mas se isso é mal feito por conta da maturidade ou por conta de outros problemas, a gente vai ter problema. Então, isso é inevitável. Bom você também trazer esse exemplo de uma empresa assim, líder, né? Até hoje a IBM é muito respeitada no mercado. Eu estou falando de uma área no Brasil. A maturidade era muito alta fora do Brasil, em algumas ilhas, né? Colocando a metodologia proprietária da empresa, ela toda foi desenvolvida na FHS, que era uma divisão que prestava serviços para as Forças Armadas. E tudo isso foi muito desenvolvido no pós-guerra, que trouxe muito progresso também para o gerenciamento de projetos. Né? A IBM também fez parte lá do início do PMI, em 69, fazendo parte lá dos primeiros grupos de voluntários. Tá? Então, a história dela remonta dessa época também. E gerenciamento de projetos eu aprendi internamente com esse histórico dessa divisão que depois dividiu para a companhia inteira. Mais para frente se criou um centro de excelência em gerenciamento de projetos que gerava a própria metodologia e as práticas e os artefatos que eram usados na empresa. Então, a maturidade foi crescendo ao longo do tempo e aí as coisas ficaram, vamos dizer assim, mais sob controle. Mas cada área nova que ia surgindo, ela começava de maturidade baixa, e depois tem que fazer um plano para você melhorar a maturidade, né, de poder ir se desenvolvendo. Então, a gente tem que ver o contexto do momento. Né? Embora a empresa realmente tivesse várias qualidades, mas aquele departamento ainda estava em gestação, né? Ainda estava melhorando a sua maturidade. E você falou da mudança de estratégia, né, que era
os mainframes, aí passou para uma empresa de serviço. Então, essas mudanças Passou a incorporar serviços que começou a ter um papel e né, cada vez mais relevante aí na composição da receita da empresa, né? Então, isso aí trouxe muita mudança mesmo. Verdade. Né? E a empresa foi se adaptando e se adapta até hoje. Maravilha. E foi uma grande escola, né? Uma grande escola. Não, Entre outras, eu passei por consultoria, que também foi uma grande escola, e começou a eu olhar o projeto não só do ponto de vista de entrega de produtos, mas de geração de benefício para o cliente. Então, a minha experiência com consultoria foi muito boa, porque eu também passei pela Price, passei pela HP. Então, o meu histórico profissional muito em empresas americanas. Eu sou muito grato a isso, porque tem muitos pontos fortes, né, de aprendizado em relação a essa parte de ética, de compliance, também que a gente acaba arraigando, internalizando bastante, né? Então, isso me ajudou muito na minha formação e eu sou muito grato a isso. Né? Então, gerenciamento de projetos, basicamente, aprendi nessa época, né? No início da década de 90 e internamente. E depois veio o PMI. E eu acompanhei essa primeira onda, na realidade, a segunda onda do PMI. Né? A primeira onda começou lá atrás, na década de 80, com o próprio Paul Dinsmore. Depois teve a segunda onda, que começou em 97, e aí os primeiros capítulos surgiram em 98 e 99, que foram PMI São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, né? Assim, com pouca diferença um do outro. E aí a gente teve essa segunda onda que continua até hoje, aí bem, né? E agora a gente está tendo, aí, vamos dizer assim, mais mudanças e mais reformulações no próprio Instituto, que passou a ser, quer dizer, que é global já há bastante tempo, né? Desde a sua concepção ele foi se tornando global, e certamente é a maior referência que a gente tem aí de gerenciamento de projetos. E que a gente pode aproveitar muito e ganhar muita, vamos dizer assim, muita oportunidade aí de poder praticar no voluntariado. Então, essa é a conexão aí que eu faço. Uma vez que eu estou ocupando esse papel de voluntário lá, não consigo deixar de falar também, né, vamos dizer assim, nas oportunidades que a gente tem de, como voluntário, desenvolver muito das nossas competências. Então, Luiz, eu queria te fazer uma pergunta que algumas pessoas me fazem, que é o seguinte: Jefferson, eu queria fazer uma estratégia profissional para poder, de repente, fazer uma transição para a área de projetos, de gestor de projetos. Aí as pessoas me perguntam, o que eu devo fazer? Na tua visão aí, qual seria uma boa sugestão para quem quer fazer essa transição ou se especializar na área de projetos? Então, a primeira é pegar bastante informação, né? Tem a questão do autoconhecimento para poder entender realmente quais são as suas vocações, porque para você ser gestor, você tem que ter habilidades interpessoais. Então, um teste vocacional ou alguma coisa que te ajude a ter essa visibilidade vai ser importante. E essas outras informações aí que você vai precisar pegar até para você se planejar, né? Depois que você tiver esse autoconhecimento, você pode pegar no mercado de forma geral, mas um caminho que eu acho que é interessante é no próprio PMI, onde você vai ter uma série de voluntários em diversas áreas do mercado, ocupando diversas posições, que naturalmente podem te dar várias dicas, né? E de uma forma assim bem interessante. Então, lá no próprio PMI aparecem várias pessoas assim que algumas vezes estão desalocadas, outras vezes não estão, mas estão pensando em fazer uma transição de carreira, e que, pelo PMI, acaba se conectando a um grande network, porque a gente tem a nossa comunidade aqui do Rio de Janeiro, mas uma coisa muito interessante que está acontecendo, né, é que a gente cada vez mais está trabalhando em colaboração com os outros capítulos dos outros estados. Né? E agora a gente está com uma governança a nível América Latina. Então, qual é uma das coisas que eu me preocupo e oriento aos meus liderados lá, que são os VPs, os líderes, sempre, vamos dizer assim, olhar para os lados e aprender com os colegas, né? A gente sempre fazer benchmark com os colegas, e não só isso, no que a gente for forte, também oferecer esse conhecimento para os colegas. Esses colegas que eu digo são os outros capítulos. Então, a gente está aumentando muito essa colaboração e isso expande o nosso networking. Então, a gente passa a ter um networking a nível nacional ou a nível América Latina, porque, por exemplo, um voluntário vai trabalhar num projeto, de um evento, por exemplo, como a gente fez no ano passado, Jornada do Conhecimento. Os 15 capítulos colaboraram. Então, você interage com pessoas do país todo. E isso tem desdobramentos para você entender e conhecer pessoas de outros segmentos, que você pode desenvolver um relacionamento pessoal e ter mais informações de algum segmento que passa a ser atrativo para você naquele momento, e também das oportunidades. Tá? Então, o networking é um caminho interessante para você conhecer pessoas novas e de mercado que podem complementar com essas informações, né, as disposições que elas estão ocupando,
para te ajudar no seu processo de decisão. E tem dois vieses aí. O viés, assim, eu sou um estudante que estou acabando de entrar no mercado de trabalho. E o voluntariado eu vejo um excelente caminho, porque você vai falar com pessoas assim rapidamente que têm experiências e trabalha de repente num projeto. Então você começa a ver tudo junto, né? De pessoas que já estão no mercado e também desenvolver alguma competência no próprio projeto. E pessoas que já têm experiência e querem fazer transição de carreira, né? Que também é um bom lugar para você ganhar novos conhecimentos e conhecer novas pessoas, tá? Então eu vejo assim como um caminho muito interessante você se voluntariar num capítulo do PMI. Você pode ser filiado e ter acesso aos produtos, que também é bem interessante, porque você tem uma infinidade de produtos, uma infinidade de informações, você também tem um networking pela própria rede do PMI, tem o projectmanagement.com, e isso te dá uma possibilidade de visualizar tudo que está acontecendo, das tendências, dos conhecimentos, dos relatórios, mas você tem no seu capítulo local a possibilidade real de conhecer as pessoas que estão trabalhando na sua comunidade, e isso também faz toda a diferença para você. E se envolver com projetos e desenvolver também competências trabalhando nesses projetos, tá? Então, pela minha experiência, eu vejo isso num caminho bem interessante. E eu vejo pessoas passando e passando exatamente por essas etapas todas, né? Pessoas, muitas vezes, que são desalocadas e entram no capítulo, conseguem uma colocação, continuam no capítulo, às vezes saem, né? Isso tudo faz parte, tá? Não sei se eu respondi, mas eu coloquei aqui de como eu vejo, tá? Mas sempre começando pelo autoconhecimento, né? Eu quero ser gestor. O que esse gestor, de forma geral, é esperado dele no segmento, de repente, que eu estou buscando? Quais são os conhecimentos específicos? Quais são as habilidades? Posso buscar essas informações na internet, nos sites, no PMI, né? Muito bom, respondeu sim. E aí, só fazendo um complemento, né, que eu acho que é importante, ainda sobre a questão do autoconhecimento, é muito importante você ser muito honesto com essa autoanálise, né? Você perceber realmente as suas fraquezas e fortalezas, o que nem sempre é tão fácil, porque às vezes o que você consegue ver de si próprio não é o que você é realmente para as outras pessoas, né? Às vezes as pessoas olha, você está tocando num ponto muito importante, Jefferson. Como você cuidar da sua autoestima também, porque cair faz parte do processo de aprendizado de andar. Então, se eu estou querendo aprender a andar, eu tenho que me permitir cair, porque isso vai acontecer, eu queiro ou eu não queira. Então, se eu estou com o espírito aberto, né, para levantar cada queda, isso vai facilitar muito esse processo todo, né? E eu estou colocando aqui sim uma linguagem figurada, porque na prática é isso que acontece. Eu nem sempre eu vou ter facilidade na primeira vez, eu nem sempre vou acertar na primeira vez, né? Mas eu tenho que estar aberto e me permitir errar e ser humilde o suficiente para admitir que eu sou humano e não sou perfeito e que muitas vezes eu preciso de ajuda mesmo. E o quanto antes eu perceber isso e usar desse expediente, tanto vai ser melhor para mim, né? Tanto mais rápido e efetivo vai ser esse processo. A opinião, Luiz, a gente está em um momento muito da tecnologia, né? Não vou dizer momento também, porque a demanda por profissionais na tecnologia tem sido cada vez maior já há muito tempo. E, especialmente agora, depois da pandemia, realmente empresas tiveram que acelerar o processo de digitalização, o que está demandando muito nesse mercado. Agora, com foco nos projetos, né? Não se limitando somente a essa área de tecnologia. Qual o perfil do profissional de projeto que hoje você acredita ser desejado pelo mercado? Assim, sem a gente entrar muito nas particularidades, mas qual seria, assim, na tua visão, o profissional que o mercado busca hoje no projeto? É um que tem uma boa liderança, é um que tem uma boa comunicação? Quais são de repente, se você elencasse aí o top 3 habilidades, não sei. Qual é a tua Então, mas isso visão? aí, vamos dizer assim, mais uma vez, aí, isso aí depende muito do contexto aí, né? Porque o mercado ele é segmentado, você pode desempenhar qualquer papel no mercado. Fechando um pouco mais em cima do gestor de projetos, você certamente tem que ser uma pessoa assim, usando aqui um termo assim muito comum hoje em dia, muito resiliente, ter essa capacidade de se atualizar e de se reciclar com rapidez,
Habilidades interpessoais, principalmente como gestor de projetos, isso é fundamental, isso aí sempre vai ser importante, né? Você sempre precisa desenvolver a sua liderança, a sua negociação, a sua boa comunicação, isso são ferramentas, isso é fator crítico de sucesso. Em relação à parte técnica, ela cada vez é mais demandada, porque realmente o mercado demanda aí conhecimento específico, sim. Eu cheguei a ver uma oportunidade no LinkedIn um dia desses, muito interessante. Eles estavam buscando a posição de vice-presidente, mas exigia que o vice-presidente fosse um programador também, que ele fosse um coder, né? Que ele também codificasse e que fosse proficiente nisso. Olha só, nunca tinha visto nada parecido. O cara, ele tipo assim, né? A minha leitura, olha, para ele ser totalmente respeitado, né? Além das habilidades de liderança e de gestor interpessoais, ele também tinha que ter uma habilidade muito forte técnica, porque assim ele seria respeitável irrefutavelmente aí pelos seus subordinados. Olha, esse cara que está liderando a gente, ele sabe e faz tudo que a gente faz. Mas isso é quase como um unicórnio, né? Se você olhar assim para os lados, poxa, não vai ser muitas pessoas no nível de VP que a companhia espere que ele meta a mão na massa quando necessário. Isso eu achei realmente sui generis. Então, vamos dizer assim, isso é um caso que eu vi, né? Mas, de forma geral, o conhecimento do segmento ele é muito importante para o gestor, né? Você tem que conhecer bastante do segmento. E se você não conhece, você tem que ter no seu staff pessoas que conheçam. Então, não é imprescindível você ter um conhecimento aprofundado, mas eu considero muito desejável você ter um conhecimento, sim, da área de atuação e experiência naquele segmento, porque aquilo vai te facilitar a vida. Não que você, sem experiência no segmento, não possa desempenhar bem, porque a gente vai aprender, né? Então, eu acho que tem vários caminhos que podem ser seguidos, né? Senão as coisas complicam, porque nem todas as empresas vão conseguir ter os recursos exatamente como elas colocam lá nos requisitos, né? Tem aí que ter uma flexibilidade, né? E o profissional, por outro lado, ele tem que também ter a disposição aí de aprender coisas novas e se adaptar ali ao novo contexto. Para a pessoa mais nova, vamos dizer assim, a visão que se tem de mercado é que a pessoa mais nova vai conseguir com mais facilidade essa adaptação, porque, vamos dizer assim, em tese, as pessoas com mais experiência, elas podem ter uma resistência um pouco maior a essa adaptação, àquela nova cultura. Eu não vejo muito dessa forma, não, porque depende do profissional, né? Você tem em todos os casos. Mas eu estou colocando a percepção que eu vejo geral aí, né? De como as coisas são vistas e como eu percebo elas. Perfeito. Obrigado aí pelas tuas considerações. Estamos chegando aí na reta final, falamos de vários assuntos interessantes já. Já te agradeço novamente aí pela tua presença no Café e Projetos, muito bom. Acho que as pessoas vão a partir desse café aí, quem viu, realmente abrir um pouco a mente, com certeza. E agora, para a gente fechar, Luiz, eu queria, se possível, que você comentasse um pouquinho. A gente já até falou um pouco, né, sobre a educação continuada, né? Eu vi até algumas apresentações recentes sobre lifelong learning, alguma coisa assim que o pessoal está chamando, né? Mas eu entendo que é educação continuada, né? Assim, você continuar estudando sempre, se aperfeiçoando. E hoje eu vejo que o PMI o PMP, né? A certificação PMP ainda é a certificação mais respeitada no mundo de projetos, né? Assim, 90% das certificações do PMI continuam sendo ainda PMP, né? A PMP. Tem mais de 1 milhão de certificados no mundo, enfim, é uma certificação realmente muito respeitada. Mas existem muitas outras hoje do PMI. Cada dia que eu olho, eu descubro uma diferente. E tem as microcertificações também. Legal. Que são em conhecimentos específicos, né? Isso aí legal. Também daria Você quer comentar um pouquinho dessas certificações? Não, isso aí, eu convido os colegas a entrarem no site, entrar lá com microcertificações, que vão ter novidades, porque elas são por assuntos, né? Então, isso tipo assim, você precisa de um conhecimento específico mínimo e rápido, né? Você estuda aquilo, faz lá uma prova e ganha um badge, que seria aquela microcertificação, tá?
Então, entra lá no site e vê o que tem disponível lá. Então, a moral da história é que é muito diverso, né? Tem muitas possibilidades. Deixa eu pegar um gancho, um negócio muito legal que você falou, dessa questão de aprendizagem, né? Olhando, assim, de forma geral, tá? Até do ponto de vista de um projeto, né? Que um pouco dentro do nosso contexto, a gente tem que ter uma preocupação realmente de aprender antes, aprender durante e aprender depois. O antes para preparação, porque isso reduz muito o risco e vai facilitar a vida, né? Porque você se preparando, aprendendo o que precisa, aprendendo com o erro dos outros, né? Isso vai ajudar muito a sua vida, né? E as coisas vão ficar mais fáceis. Ao longo, você vai cometendo os seus erros e vai aprendendo com eles. Então, também é importante, né? E com esse mundo um pouco mais ágil, a gente também, a ideia é que a gente erre rápido e aprende rápido. Aprenda rápido, porque se você demorar no erro, o prejuízo vai ser muito grande. Então, ciclos menores nesse aspecto é interessante, né, por um lado. Mas, às vezes, não é possível. Você está, às vezes, num contexto preditivo, que a preparação e o plano, eles olham um horizonte de tempo um pouco maior, né? E aí você não vai ter muito jeito. Então, o aprender durante ele é fundamental. E a gente tem que ter, sim, lá momentos lá de se preocupar em documentar para retransmitir para os colegas. Porque não é importante você aprender sozinho. Você tem que aprender e retransmitir para quem precisa daquele conhecimento. Então, você tem que ter um processo, né, de gestão do aprendizado ou de lições aprendidas que permita isso, né? E o aprender depois é fazer também esse retrospecto, a análise pós-mortem, porque você também pode, lá ao final, empacotar melhor esse aprendizado para retransmitir para pessoas que lá na frente vão precisar aprender antes e se prepararem antes de entrar num projeto, num desafio novo, tá? Então, gestão de conhecimento, aí, que é a área que está sendo abordada, ele é fundamental e tem uma importância cada vez maior nesse contexto de projetos. Excelente, muito bom. Você quer deixar algum recado final aí para quem está assistindo o café? Uma mensagem de finalização aí do café? Eu acho que a mensagem final é que, puxa, o nosso caminho nós que escolhemos, né? E que é importante caminhá-lo de forma que você fique feliz o tempo todo, né? E tente ser feliz o tempo todo. Nem sempre isso pode ser possível em algum momento, mas se você não for feliz, as coisas vão ser mais difíceis. Então, para ser feliz, a gente tem que admitir que nós somos humanos, que nós erramos, que nós vamos ter dificuldade, que nós precisamos de ajuda, e isso vai facilitar a vida, né, da gente como profissional. E talvez esse seja o maior desafio, né, a gente admitir mais essa nossa humanidade para a gente se ajudar mais do que se atrapalhar. Porque se isso não é bem entendido, a gente acaba se atrapalhando, né, até de forma inadvertida. Então, vamos dizer assim, baixar esse escudo para poder enxergar melhor o outro pode fazer muita diferença, né, nessas nossas relações profissionais. Esse passa a ser o nosso desafio, né, de melhorar as nossas relações e de buscar essa felicidade no que a gente faz. Tá? Eu acho que essa seria a dica que eu dou, que isso vale para o profissional, isso vale para a vida. Ô, Jefferson. Pô, muito bom, muito obrigado, Luiz. Olha, te agradeço muito aí pela tua presença. Essa mensagem final foi muito pertinente, não digo nem humanizar, mas a gente admitir nossas fraquezas e buscar ajuda, né? Ter alguma ação em relação a isso. Foi muito boa essa mensagem final. E é isso, te agradeço muito. Espero que a gente possa conseguir um slot aí na agenda para gravar esse café sobre o novo PMBOK. Vai ser um prazer aí conversar sobre isso, você apresentar isso aí para quem assiste o Café e Projetos. E é isso. Muito obrigado aí pela tua presença. Eu que agradeço, Jefferson. Estamos aí. Até o próximo café, então. Obrigado, hein? Valeu, pessoal. É isso. Grande abraço. Tchau. Um abraço. Tudo de bom. Valeu.